Após o Senhor para os irmãos, vamos agora fazer mais uma oração de forma coletiva, todos juntos. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Pai, glorificamos a Ti na beleza da Tua santidade. Pedindo a Ti, ó Deus, que venha derramar sobre nós o Teu Espírito Santo, venha tomar diretrizes deste culto, que o Teu nome seja adorado, seja louvado aqui na Tua casa. Pai amado, Pai de misericórdia, nós colocamos diante de Ti todos os nossos projetos, todos os nossos planos e sonhos, para que Tu venha realizá-lo, Pai, segundo o Teu querer, a Tua vontade e a Tua bondade. Que nessa oportunidade venha falar aos nossos corações de uma forma especial, de uma forma diferenciada, Pai, porque precisamos ouvir a Tua voz, precisamos, Pai, entender os Teus desígnios e saber, Pai querido, que só Tu és Deus na nossa vida. Nós Te louvamos, Te bendizemos, Pai, e colocamos diante de Ti a nossa vida, Pai, para que Tu faças segundo o Teu querer e a Tua vontade. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão nessa oportunidade. Amém. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor, o hino 344 da nossa harpa cristã. 3, 4, 4. Entre o lírio no meio dos vales está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo, cinzento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, grato por Tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje Te busco, ó, vem revelar-me a luz divina, onde estás, meu Jesus. Com Teu rebanho, vem já levar-me para o rio que vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por Tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me em Teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas Teu rosto adorado, pois me chamaste para me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por Tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouvi-me agora, Jesus muito amado, deixar-me em Teu grande amor desfrutar. Não mais me esconda Teu rosto adorado, pois me chamaste para me libertar. Meu Salvador Jesus,
Ó Filho do... Por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é para mim mais preciosa que a voz dos anjos, do sol à luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus, meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por sua luz que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. Ainda vamos adorar a Deus com o hino de número 430. Ouvis como o Evangelho nos haverá salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Bem algum em mim não via, mas somente corrupção, e cansado da porfia, em Jesus achei perdão. Como a pomba que cansada vai na arca repousar, a minha alma fadigada em Jesus vai descansar. Mas o corvo foi-se embora, sobre os mortos foi pousar. Isto fazes tu agora, quererás ao mal voltar. É Jesus a minha arca, onde eu posso repousar, e dali as marcas que... Oh, quão doce a chamada que a mim me fez Jesus. Vem, ó alma tão cansada, vem das trevas para a luz. Pecado que estás ouvindo, a mensagem do Senhor. Tu na arca és bem-vindo, no refúgio de amor, pois as águas do pecado breve te alcançarão. Pela morte despertado, baterás na porta em vão. Aleluia. Livro do profeta Daniel, capítulo 13. A partir do primeiro versículo, nós vamos fazer a leitura da palavra. Profeta Daniel, capítulo 13,
Nós vamos ler todo o capítulo, que é 13 versículos. Capítulo 12, Daniel não tem 13, termina no 12. É o versículo, finaliza no 13, mas é capítulo 12, versículo, e a partir do primeiro versículo. Ele tem 13 versículos, mas Daniel só tem até o capítulo 12, viu? Capítulo 12, versículo 1 a seguir. E para ajudar os irmãos que ainda não encontraram, Daniel está depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Só para ajudar, né? Mas está facinho, perto do livro de Ezequiel aí, de Amós, de Oséias, e entre Oséias e Ezequiel, da Daniel. A palavra do Senhor diz assim: naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo, e haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época o teu povo, toda a pessoa cujo nome está escrito no Safer, livro, será liberto. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Os que têm o entendimento e são sábios resplandecerão com fulgor do firmamento, e todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão para sempre, por toda a eternidade. Porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, imediatamente, mediante um selo, as palavras do livro, até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca do maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé diante de mim outros anjos, um na margem de cá do rápido rio Tigre e o outro da margem de lá. Então um deles falou ao homem vestido de linho, que estava rio acima: quanto tempo passará antes que se cumpra todos esses eventos extraordinários? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, e acrescentou: haverá pois um tempo, tempos e metade de um tempo, quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado for completada, como está determinado. Então em seguida tudo se cumprirá e estará terminado. Eu ouvi claramente, mas não consegui compreender todo o significado da profecia. Por isso indaguei: ó Senhor meu, mas qual será o resultado final de todos esses acontecimentos? E ele replicou, orientando-me: segue o teu caminho, ó Daniel, porquanto estas palavras e sua significação estão lacradas e seladas até o apropriados tempos do fim. Muitos serão colocados à prova, e assim serão joeirados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedades. Nenhum dos ímpios dará ouvido a estas palavras, tampouco buscarão entendimento, mas os sábios e prudentes, sim, esses entenderão.
Concluindo, depois de abolido o culto contínuo, que mediante a apresentação do holocausto diário e a abominação assoladora, o terrível sacrilégio, for estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1290 dias. Bem-aventurados os que guardam e chega aos 1335 dias. Tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho até o fim. Eis que descansarás, e então, no final dos tempos, te levantarás para receber a tua herança perpétua. Amém? Oremos ao Senhor mais uma vez, e logo após já vamos ouvir a irmã Elisneide louvar o Senhor com 2 louvores para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Altíssimo e soberano Deus, te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. Pai querido, adoramos a ti na beleza da tua santidade, pedindo a ti, ó Deus, que venha falar mais uma vez em nossos corações e usar de misericórdia para com as nossas vidas, porque estamos a mercê, Pai, do teu querer e da tua bondade e da tua vontade. Portanto, fale aos nossos corações, através dos louvores, através da palavra. É o que te pedimos, te louvamos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Aleluia. Irmã Elisneide, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Com a paz do Senhor, Deus possa continuar abençoando de forma gloriosa a cada um dos irmãos aqui presente, a cada um dos irmãos que nos ouvem. Que o Senhor possa de forma gloriosa fazer com que cada louvor, cada palavra mencionada aqui nessa noite penetre de forma profunda no coração de cada um dos irmãos, que venha ter resultado. Aleluia. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Pode soltar o primeiro louvor. Glória a Deus. Bendito e exaltado é o nome deste Deus ao qual nós servimos e adoramos. Aleluia. Ele se faz presente aqui neste lugar. Glorifique e exalta o nome do Senhor para que Ele manifeste a tua glória. Aleluia. Oh, maravilha, Senhor. Aleluia, aleluia. Aumenta. Glória a Jesus. Algemado por um peso, oh, quão triste andei, até sentir as mãos de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Desde que aceitei a Cristo,
senti teu terno amor. Tenho achado paz e vida para sempre, aleluia. Eu exaltarei e cantarei o nome santo do Senhor, aleluia. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão, livrou-me da escravidão. Oh, aleluia, obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Se não fosse a graça maravilhosa, o sacrifício dele, nós não estaríamos aqui nesta noite. Aleluia. Eu costumo dizer que a minha vida é um milagre, a vida dos irmãos é um milagre. Todos os dias nós vivenciamos milagres do Senhor. E muitas das vezes a gente não dá conta, porque é tanto milagre que a gente acostuma, né? Então de vez em quando a gente tem que ser balançada por Deus, para lembrar, olha, eu estou cuidando de você, eu estou agindo na sua vida. De vez em quando acontece alguma coisa, a gente vem aqui e conta um testemunho, mas a nossa trajetória toda tem sido milagre. O fato de estarmos aqui respirando, o fato de eu estar louvando, é um milagre tremendo, irmãos, eu confesso, é um milagre a qual o Senhor fez na minha vida, porque se fosse de mim mesmo, não estaria louvando, não estaria cantando. Eu não nasci, eu não vim de uma família de cantores, mas a misericórdia do Senhor me alcançou, e hoje eu louvo a Ele com muito carinho, com muito amor, porque eu sei que este Deus ao qual nós servimos, Ele é tremendamente santo, e Ele fez e tem feito coisas extraordinárias na minha vida. Glória a Deus. Solta o segundo louvor. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Deus tem preparando coisas lindas e novas para as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Num abrir e fechar de olhos, este solo vou deixar. Gente do norte e do sul, no céu azul vou encontrar, e verei entre sorrisos, ao entrar no paraíso, o Cordeiro que está vivo, vindo me cumprimentar. Pegarei em suas mãos e sentirei a emoção, quando o meu novo nome Ele chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça, para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que me deu. Aleluia. Ao entrar ali na glória e ver os filhos de Abraão,
coral, a mocidade e o círculo de oração. E verei todas as crianças que fizeram aliança, e a banda que não se cansa de tocar uma canção. Pegarei em suas mãos e sentirei a emoção quando o meu novo nome ele chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça para agradecer Jesus pelo sangue lá da cruz, pela vida que me deu. Oh, aleluia! Oh, aleluia, Jesus, obrigada, Senhor, aleluia. Ao entrar no paraíso e ver a raiz de Jessé, meu desejo é tão grande conhecer como ele é. Sinto ele bem presente quando sua história leio, mas agora já estou vendo com os meus olhos da fé. Pegarei em suas mãos e sentirei a emoção quando o meu novo nome ele chamar. Farei uma passeata com os santos para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que me deu. Farei uma passeata com os santos lá na praça para agradecer Jesus pelo sangue lá da cruz, pela vida que me deu. Que bênção, né? Graças a Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Isso que é maravilha. Nós já vamos ouvir, né, a ministração da palavra do Senhor, mas nós queremos pedir a Deus que continue dando da sua graça em nossas vidas e que venha continuar abençoando-nos de forma sobrenatural. Irmãos, nós estamos aí pedindo oração aos irmãos, porque nós estamos passando por alguns processos de dificuldades no campo. O campo está passando por um processo muito turbulento, mas é coisas que Deus está no controle de todas as coisas, tá? E eu sempre falo, a obra é do Senhor, eu estou aqui para administrar ela, mas a obra é dele, eu sou mordomo da obra dele, né? E é ele que comanda, é ele que está no controle de todas as coisas, é ele que sabe todas as coisas, tá? Quero pedir oração também, que hoje a minha mãe teve que voltar para o hospital e acabou ficando internada novamente, tá? Recebi a ligação agora à tarde que ela teve que ficar hospitalizada. Então os irmãos continuem orando para nós, tá? Nós precisamos das vossas orações. Colocou o marca-passo, mas teve que retornar agora à tarde para o hospital e vai ficar internada. Não sabemos quantos dias, qual será o processo de Deus nisso tudo. Certo é que Deus também está no controle dessa situação, tá? E por mais que o mar se revolta, mas quem está no barco é Jesus, e a última palavra quem dá é Ele.
seja ela qual for. Às vezes nós falamos e oramos a oração do Pai Nosso e só queremos que Deus faça a nossa vontade, não a dele. Mas a oração do Pai Nosso fala: seja feita a tua vontade, assim nos céus como na terra. Então, assim na terra como nos céus. Então a vontade dele é que prevalece, porque ele está no controle de todas as coisas. Amém? E eu quero dar uma notícia boa para os irmãos. Já pedi oração, e os irmãos, se quiserem até nos ajudar, né, irmão Dada? Ao pagar, nós recebemos doações. Aquele bebedouro está ali, tá? Nós vamos instalar ele, aí depois fazer a cobertura e colocar ele. Nós passamos o bebedouro que estava aqui para a Barra Caiçara, porque havia prometido comprar para lá, e nós estávamos sem finança na época de comprar para lá, e falamos: vou passar esse aqui. Alguns irmãos olhou para mim assim meio triste, meio atravessado, mas eu falei: eu vou surpreender eles depois, tá? E essa belezura aí agora, chegou hoje cedo, né? Foi entregue aqui hoje cedo, nós compramos, chegou hoje cedo. Então, é aí para as bênçãos da igreja. Então continue orando, porque sempre nós temos aí, Deus está sempre abençoando-nos de forma especial e sobrenatural. Pastor William Alexandre, toma posse do microfone. Pode ser. E aí, está contigo, meu nobre. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao verso 7. E antes de lermos, aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos fazer uma oração pela mãe do pastor Natanael, né? Vamos orar a Deus, pedir a Deus que mais uma vez possa fazer cumprir a sua vontade. Querido Deus e Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem feito muito mais do que merecemos, Pai, segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia. Ao aproximar do Senhor essa noite, ó Pai, nós não vemos em nós razão nenhuma para pedir ao Senhor, Pai, pois somos eternos devedores. Mas nesta oração nós queremos dirigir ao Senhor, ao teu Filho amado Jesus Cristo, em favor da tua filha, tua serva, a mãe do pastor Natanael, pastor dessa região. Deus, nós pedimos ao Senhor que faça cumprir a tua vontade sobre esta família, sobre a vida da sua filha. Pai querido e amado, essa família que dias atrás estava chorando a perda de um ente querido, que o Senhor possa, ó Deus querido, neste momento, ó Pai, onde eles ainda estão sentindo a falta desse ente querido, que o Senhor possa fazer um milagre na vida da tua filha, Pai. Deus, nós ainda cremos que Tu és Deus de milagres. Nós ainda cremos que Tu és aquele que ainda ressuscita o homem até depois de 4 dias na sepultura. Pai, nós oramos ao Senhor. Essa igreja está Te orando agora, Pai. Nós estamos apresentando, Senhor, essa causa, Pai. Estamos apresentando, Senhor, essa necessidade desta família, crendo que o Senhor é poderoso, como diz o apóstolo Paulo, que o Senhor é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim nós oramos ao Senhor Deus e cremos, porque Tu está ouvindo a oração da Tua igreja e a oração dos Teus servos. Pai, agradecemos ao Senhor por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, eu não sei qual que é a tradução que você está aí. A tradução do pastor é NVI? A que o senhor leu aqui o livro de Daniel? King James. Mas a linguagem deve ser a linguagem atual, né? Eu ainda estou com a Almeida, é um pouco diferente. Eu fiquei só ouvindo o senhor para... Mas é a Bíblia. A minha versão é a Almeida atualizada. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo declararam apóstolos, não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Pode sentar, Deus abençoe. Nós conversamos, eu com o pastor Natanael, e ele já, com certeza, adiantou para a igreja. Nós vamos começar a falar um pouco sobre essas igrejas, essas cartas que foram enviadas a essas 7 igrejas. E aí eu estou começando hoje falando sobre uma igreja, na próxima quarta, querendo Deus e com a permissão dele, o pastor Natanael vai falar sobre outra igreja. A gente vai até a última igreja aqui na sequência, que é a igreja de Filadélfia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Éfeso, essa carta que foi enviada a essa igreja. E logo já de início, o que nós podemos ver é que essa igreja ela perdeu o seu primeiro amor. Ela acabou perdendo esse primeiro amor, e ela vai ser exortada pelo Senhor acerca disso. Éfeso, ela foi uma das 7 igrejas que foram abertas na Ásia Menor, e a cidade de Éfeso naquele tempo tinha cerca de mais de 300 mil pessoas, mais de 300 mil habitantes. E há um ponto muito negativo nos dias atuais da igreja, porque esse lugar, essa região, tinha aproximadamente mais de 300 mil. Uns dias dizem 350, 400 mil. Naquele tempo ela só perdia para Roma. Só Roma tinha mais habitantes do que a cidade de Éfeso. E em 3 anos a igreja de Éfeso conseguiu, os crentes daquela época, com o apóstolo Paulo, conseguiram pregar o evangelho em todos os lugares. 300 mil pessoas foram alcançadas em 3 anos. Eu não sei quantos anos que essa igreja está aqui, mas eu acredito que tem gente que nunca deve ter ouvido falar do evangelho. Então, assim, é um ponto negativo. Então, essa igreja foi uma igreja que trabalhou muito quando ela começou, quando as portas dessa igreja foram abertas. Foi uma igreja que levou muito a sério essa questão da evangelização, a questão do servir a Deus, e cumpriu o seu chamado. E quando eu digo igreja, irmão, porque muitos de nós pensamos assim: o pastor que tem que fazer isso, é o diácono, é o missionário. Eu vou lá no culto, eu já estou contribuindo. Não, esse é um papel da igreja. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Esse é um papel da igreja. E a igreja de Éfeso, eles conseguiram fazer isso em 3 anos. Foi o período que ela foi aberta, e o período que o apóstolo Paulo ficou ali, e por ele mesmo esse relatório é falado.
ela era uma cidade politeísta, ela era muito grande, mas era uma cidade politeísta. A cidade de Éfeso tinha um templo que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. E esse templo da deusa Diana, além de ser muito frequentado, ela era a padroeira dos efésios. Todo lugar que você fosse, em qualquer bairro, em qualquer classe social, ela era conhecida, a deusa Diana ou Afrodite. E nesse templo os cultos eram celebrados a ela. E havia, além do mais, muita prostituição. Um dos momentos do culto era voltado para isso. E o comércio se tornou muito grande por causa disso. Por causa desse templo, por causa dessa padroeira. E ela foi considerada, a cidade de Éfeso, como eu já disse, uma das maiores da Ásia Menor. E Éfeso, ela, lendo logo no primeiro versículo, nós vamos entender que ela foi uma das primeiras igrejas, ou se não a primeira, pelo menos na ordem que está aqui na Bíblia, a receber uma carta do Cristo glorificado. Versículo 2, ao anjo da igreja. E aí alguns segmentos religiosos que vai falar que esse anjo era um anjo que foi enviado por Deus para proteger. Algumas tradições creem assim, mas nós cremos que esse anjo da igreja, porque a palavra anjo no grego é mensageiro, aquele que entrega a mensagem ou mensageiro, nós entendemos que essa carta ao pastor da igreja, que hoje nós também chamamos de o anjo da igreja, o pastor, o mensageiro. Então essa carta foi uma das primeiras igrejas a receber uma carta do Cristo glorificado, foi a igreja de Éfeso, conforme está aí no capítulo 1, do capítulo 2, versículo 1. O apóstolo João, nesse tempo, ele estava exilado na ilha de Patmos, uma ilha do mar Egeu. E o apóstolo João já estava muito velho, com mais de 80 anos. Alguns dizem que ele estava com aproximadamente 85, 86, aproximadamente 86 anos de idade, estava o apóstolo João. E João foi para aquele lugar, e a Bíblia vai nos mostrar o motivo pelo qual João foi parar aí. Olha aí na sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, olha o que está escrito aí na sua Bíblia. Alguém lê aí, por favor, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Nós estamos na introdução, para a gente entender um pouquinho o que é que levou essa igreja a se distanciar do primeiro amor, ou a perder o primeiro amor. Capítulo 1, versículo 9. Ele está relatando o motivo pelo qual ele está exilado ali naquele lugar. E aí a gente tem um conceito em relação a isso, e aí a gente fica pensando, mas a ilha é um lugar bonito, o cara está numa ilha ali próximo do mar Egeu, então ele está num lugar bom, a ilha, quem é que não quer estar numa ilha? Esse lugar era um lugar onde os imperadores mandavam as pessoas para trabalho escravo, trabalho forçado, mandava pessoas para este lugar, e lá tinha muitos animais peçonhentos, feras, então mandava para morrer. Então vamos mandar João para lá para morrer. Tentamos matar João em algumas ocasiões e não conseguimos, vamos mandar ele para lá porque já está velho, lá ele morre. E quando eles pensavam que eles estavam matando o apóstolo João, Jesus foi lá na onde que eles colocaram o apóstolo João, porque Jesus não abandona os seus, Jesus não abandona o seu povo. Se o motivo pelo qual nós estamos exilados é ele vai para o exílio também. Ele falou, eu vou para o cativeiro com o povo e eu vou trazer esse povo de volta. Se o motivo da nossa luta, da nossa dificuldade é o Senhor, é a palavra, é o testemunho, onde te levarem, Cristo irá também. Você pode perder a companhia de pessoas, mas a de Deus não. O Senhor, Ele sempre vai estar com o seu povo. E João estava ali, e foi naquele lugar que Deus começou a mostrar muitas coisas para ele. Um lugar tão improvável
João poderia ter muitos motivos, irmão Dada, para reclamar. Eu fiz tanto, eu trabalhei tanto, eu sou um dos últimos apóstolos de Jesus vivo. Já morreu Pedro, morreu Tiago, morreu Natanael, morreu Filipe, morreu todo mundo, só ficou eu. Só João estava vivo nesse tempo. Aí João poderia pensar, pregando, dando testemunho, e olha onde eu vim parar. Quem sabe e quem conhece aquele que ele está servindo, não reclama em lugar nenhum. Pelo contrário, a Bíblia diz: em tudo dai graças a Deus, porque essa é a vontade nossa? Não, essa é a vontade de Deus, que a gente entenda o que Paulo diz aos Romanos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Foi Deus que te chamou, e Deus não te chamou só para maravilha, só para bênção e só para vitória. Deus te chamou para ser fiel até o fim, e ser fiel até o fim não é fácil. Se fosse, a igreja estava cheia, mas não precisava nem evangelizar, todo mundo estava aqui. A porta ainda continua estreita, e a Bíblia diz que são poucos os que querem passar por elas. Mas tem um pouco aqui essa noite que está servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, está na presença do Senhor, e independente do lugar, vai continuar crente, servindo ao Senhor. E lá naquele lugar o Senhor falou assim: é João que eu vou usar, a João que eu vou mostrar, e é através de João que eu vou revelar o que eu quero. E tem coisa que João escreveu que ainda nem aconteceu, mas nós cremos que vai acontecer. João não está mais aqui, mas as revelações ainda continuam, porque vieram da parte de Deus e elas vão se cumprir. Antes de fechar o Apocalipse, ele diz: olha, é que essas coisas certamente vão acontecer. Ou seja, eu tenho certeza, eu acho, ele diz, certamente vão acontecer. Então tudo que está escrito, o Senhor diz que vai acontecer, e assim nós cremos. Só que João teve um privilégio que nenhum outro teve. Todos os apóstolos morreram sem ter esse privilégio, ainda estando na terra, ainda estando em vida. Antes da morte, João, ele vai ver Jesus como cordeiro. Lá em João capítulo 1, versículo 29, está escrito: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João viu Jesus como homem, como cordeiro, como aquele que sofreu, e foi até ao Calvário, deu a vida por nós, ali ele derramou o seu sangue por nós. Mas João também teve um privilégio. Lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, a Bíblia diz que Jesus apareceu no meio deles ressuscitado e diz: paz seja convosco. Então ele viu Cristo também ressuscitado. E aí todos os apóstolos morreram, foram martirizados, foram presos, enfim, morreram todos. Só ficou João na ilha de Pátimos, João ainda em vida. Sabe o que ele vai ver? O Cristo glorificado, o Cristo em glória. João não vai ver mais o Jesus que aqueles soldados romanos com os judeus também, que prenderam, que bateram, amarrado no tronco e o soldado espancando, não. João vai ver um Cristo, e ele vai descrever, olha aí no capítulo 1, versículo de número 10 a seguir: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vê escreve no livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares cingidos à altura do peito, com cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido
como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha a mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele vê um Cristo que venceu a morte, um Cristo que tem um domínio total, poder total, controle total. Ele vai ter uma visão de um Cristo glorificado. Então, João foi o único dos apóstolos de Jesus que teve este grande privilégio de ver o Cristo glorificado. Agora, Éfeso teve um privilégio muito grande, porque a igreja de Éfeso foi uma igreja que teve como pastores dela o apóstolo Paulo, que foi o fundador. O apóstolo Paulo começou o trabalho ali, Apolo ajudando, Áquila, Priscila, mas o apóstolo Paulo ficou 3 anos ali naquele lugar, orientando, pastoreando, direcionando, enviando, fazendo a obra de Deus. Então aquela igreja teve o privilégio de ter o apóstolo Paulo como pastor, teve o privilégio de ter Timóteo como pastor, teve o privilégio de ter Tíquico como pastor, e teve o privilégio de ter o apóstolo João também passando por ali. Se uma igreja que teve Paulo, teve João, teve Timóteo, teve Tíquico, perdeu o primeiro amor, o que será de nós? Tendo William, tendo o pastor Natanael, não estou desmerecendo ninguém. Se uma igreja que teve aqueles homens, que teve aquela experiência toda, então nós precisamos dar uma olhada no espelho, irmão, e olhar para nós e perguntar para nós mesmos: como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa caminhada com Cristo? Como está a nossa vida com Deus? Ou então a gente vai cair numa rotina e virarmos pessoas que frequentam um ambiente chamado igreja, rotineiramente. Eu preciso ir porque hoje é dia de culto. Não, Deus, Ele espera muito mais de nós, porque Deus tem muito mais para oferecer também para nós. Então ela teve esse privilégio, essa igreja, de ter esses homens que foram ícones da fé, esses homens que deixaram um legado tão grande para nós, principalmente o apóstolo Paulo, e ela acabou caindo nesse esquecimento. Éfeso também era uma igreja que era doutrinada, era uma igreja ortodoxa. Então na ortodoxia ela era boa. Olha o versículo 2: eu conheço as tuas obras. Isso revela a onisciência de Deus. Deus conhece as nossas obras. Ele conhece o meu serviço, Ele conhece a minha vida com Ele, Ele conhece. Deus está dizendo: eu conheço as suas obras. Então, se Deus conhece, eu não preciso chegar diante de Deus e falar: Senhor, estou fazendo isso, fazendo aquilo, e olha como é que eu estou. Você não precisa falar isso para Ele, Ele já sabe. Ele conhece as nossas obras, Ele é onisciente. Ele sabe das obras que cada um tem apresentado diante dele. Ele diz: eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que vocês colocam à prova as pessoas que a si mesma declaram. Você já viu que tem gente? Eu pastoreei uma igreja uma vez. Tá gravando aí, tá? Eu pastoreei uma igreja uma vez, e aí eu convidei um irmão para pregar, e aí ele trouxe um acompanhante com ele, e na hora da apresentação, o porteiro trouxe para mim um bilhete, e no bilhete estava escrito assim: fulano quer oportunidade, porque ele é profeta. Falei: e agora? Falei assim: agora complicou, foi tudo. Se eu não der oportunidade para esse cara, ele é profeta, e o povo tem ele como profeta, vai me apedrejar. Se eu der uma oportunidade para ele e ele não for profeta, o negócio vai ficar feio para mim, que eu vou ter que passar dias consertando o que ele falar. Falei: e agora o que é que eu faço? Eu falei: não vou fazer nada, eu vou ficar quieto. Eu li e fiquei quieto. Apresentei. Como é que tem gente que auto se intitula? Como é que a pessoa chega aqui e fala assim: eu quero uma oportunidade, que eu sou profeta?
Aí sabe o que é? Aí nesse tempo começou a entrar gente na igreja de Éfeso. Não, eu também sou apóstolo. Ah, você é? Então vamos ver o que você sabe de Cristo. Me fala de Cristo. Qual a sua experiência com Cristo? Qual a sua experiência com a palavra? Qual a sua vida? Qual é o seu testemunho? Quando apertava esses intitulados apóstolos, eles não, vamos embora porque o negócio aqui não é fácil não. Irmão, a gente tem que tomar cuidado, porque vez ou outra aparece profeta querendo profetizar, é gente dizendo que é apóstolo, é arcanjo, é querubim, é serafim, vai aparecer e vai ter, a gente tem que tomar cuidado. Então a igreja era boa de Bíblia, era ortodoxa, a igreja tinha doutrina. Ah é? Então vamos ver se é mesmo. Quando colocava a prova, aí sabe o que era? Gente mentirosa. Porque quando a pessoa é profeta, ela não precisa falar que ela é profeta, ela tem que profetizar. O dom de profecia é profetizar, e quem profetiza não sai falando, é usado. E quem é usado, a glória não é de quem usa, a glória é de Deus, não é nossa. Se eu prego, a glória é de Deus. Se eu profetizo, a glória tem que ser para Deus. Quando alguém chegou para João, falou: "Ih, João, Jesus está batizando muito mais gente que você, e tem muito mais gente seguindo ele do que você, ó, seu ministério está fraco." Sabe o que ele falou? O que importa é que ele cresça e que eu diminua. A glória é para ele. Não estou fazendo nada para mim, não, estou fazendo é para ele. E quanto mais ele é glorificado, mais ele vai agir, mais ele vai operar, mais ele vai realizar, porque onde ele é honrado e glorificado, ele vai trabalhar. Então essa igreja, ela não deixava essas coisas acontecer. Cuidado, irmão, tem hora que como crente a gente fica com vergonha. Tem gente que bate na nossa porta, quer vir com simpatia, quer vir com mandinga, quer vir inventar coisa que não existe, e aí você conhece a Bíblia, fica, não, é porque falar, né, não pode, a gente é crente, e aí a gente vai falar alguma coisa, maltrata a gente. A verdade não ofende ninguém, irmão. A verdade é a verdade, em qualquer lugar. Não posso viver uma vida promíscua e alguém olhar e falar, diz que é de Deus, mas a verdade não. Tem coisas que a gente não pode aceitar, e tem hora que a gente aceita e depois a gente vira as costas e vai embora. Está repreendido em nome de Jesus, eu não aceito aquilo na minha vida. Está repreendido, não, repreenda na hora. Fala a coisa do jeito que não, eu sirvo a Deus, eu não aceito isso. Por quê? Eu não aceito que a palavra de Deus, eu não vou encontrar base na Bíblia para mim crer no que você está falando, para mim crer no que você está ensinando. A palavra de Deus diz uma coisa e você está dizendo outra. Então, entre o que você está dizendo e o que a palavra está dizendo, eu vou ficar com a palavra. Por quê? Está escrito na palavra. Eu tenho que obedecer a palavra. E aí o que é que Paulo ensinou? Se chegar um anjo com qualquer novidade, repreende ele, porque isso não é de Deus não. Isso é maldição, é anátema, além do que já está escrito. Não aceita. E tem hora que a gente aceita. E aí o profeta não voltou nunca mais naquela igreja. Acho que ele foi profetizar em outro arraial. Ele falou: o negócio aqui está muito difícil para me profetizar, eu vou caçar outro lugar. Cuidado, porque qualquer hora ele pode chegar aqui em juramento também e falar para o porteiro. E o pastor Natanael gosta de receber esses profetas, viu? A igreja apertou, o povo foi embora. Isso é mentira. Então, ela era uma igreja boa de doutrina. Éfeso foi uma igreja rica em obras, mas pobre em amor. Esqueceu o que era mais importante, que foi o primeiro amor. E aí Paulo foi escrevendo aos Coríntios, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3, olha o que é que o apóstolo Paulo vai dizer. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. E ainda que distribua todos os bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Uma igreja não pode viver só de obras. Tudo isso é importante, as obras, a doutrina, tudo isso é importante, mas a igreja não pode perder o primeiro amor. E aí sabe o que vai acontecer? Ela vai ser repreendida pelo Senhor. O Senhor Jesus vai repreender essa igreja, a igreja de Éfeso, no versículo de número 5: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão
venho e removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Arrepender aqui é mudar a maneira de pensar, é transformar a maneira de pensar e de agir. Ou seja, eu preciso mudar a minha maneira de agir, a minha maneira de pensar em relação a algumas coisas que podem estar acontecendo na minha vida, porque se Deus conhece as minhas obras, Ele está vendo tudo, e aí Ele repreende essa igreja em relação a isso, e aí Ele diz: eu tenho contra ti, vocês abandonaram o primeiro amor. Houve um abandono do primeiro amor, e para a gente entender isso aqui, irmãos, nós precisamos voltar no sentido aqui do contexto histórico, aproximadamente 30 anos atrás. Quando Jesus falou isso aqui para a igreja, já tinha passado, essa igreja já tinha mais ou menos uns 30 anos, já tinha comemorado cerca de 30 aniversários. Se fosse nos nossos dias, quando havia os congressos, aí o Senhor diz assim: eu tenho porém contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 18, nós vamos dar uma lida aqui em alguns versículos, onde a igreja começou, e aí a gente vai ver a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, capítulo 18, versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedido-se dos irmãos, navegaram para a Síria. Havendo permanecido em Éfeso, Paulo estava ali pela segunda vez, e aí ele fica por um tempo ali. Logo nós vamos ver relato de que Apolo também estava por ali, pregando a palavra. E essa saída de Paulo é muito rápida. De repente Paulo volta de novo. Versículo 24, a terceira viagem do capítulo 18, versículo 24, a Bíblia diz: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras, e começou a pregar ali. E a Bíblia diz que ali estava Priscila e Áquila, e a palavra era pregada naquele lugar. Logo no capítulo 19, a Bíblia diz que Paulo volta novamente. Paulo chega ali, ao verso 1: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Aqui a igreja está começando, a igreja de Éfeso está começando, há cerca de aproximadamente 30 anos depois é que aquela carta vai chegar à igreja, aonde o apóstolo João está em Pátimos, e o Senhor manda essas revelações para que sejam enviadas a essas igrejas. E olha como que essa igreja começou, irmão. Aqui é os primeiros passos dessa igreja, a primeira caminhada de fé dessa igreja. O apóstolo Paulo chega ali, Apolo passou por ali pregando, ali Priscila esteve, Áquila esteve, e a Bíblia diz que quando Paulo chega ali, ele encontra alguns irmãos. E aí o apóstolo Paulo falou assim: vocês conhecem o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo? Falou: não, nós nunca nem ouvimos falar que tem Espírito Santo. Aí Paulo diz: vocês foram batizados em que batismo? Eles falaram: nós fomos batizados no batismo de João, que é o batismo do arrependimento, que é o batismo pelas águas. Esse batismo que até hoje a igreja realiza. Domingo passado teve batismo aqui na região, foi domingo, né? Teve batismo. Nesse batismo, aí Paulo conversa com aqueles irmãos são batizados em nome de Jesus. Paulo coloca a mão na cabeça daqueles irmãos, colocando a mão sobre eles, imagino que assim seja. A Bíblia diz que Paulo orou por eles, e a Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. E o texto diz assim: eles não apenas falavam em língua, mas profetizavam. E aquela igreja começou no fervor do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. E esses irmãos sendo batizados no Espírito Santo, eram aproximadamente 12 pessoas batizadas com o Espírito Santo. E aquele trabalho então começa a crescer. E sabe o que acontece? Começa a chamar a atenção dos moradores daquele lugar. As pessoas começaram a olhar para aquela igreja, vendo o amor daqueles irmãos, o zelo pela obra, o amor que eles tinham por Cristo,
o amor, aquele primeiro amor, assim, eu não sei quando é que os irmãos começaram a caminhada com Cristo, mas aquele primeiro amor, sabe, aquele início de caminhada com Cristo, é essa igreja nascendo. E aí a Bíblia diz que havia algumas pessoas ali que mexiam com magias negras, e livros eram vendidos, e essas pessoas começavam a praticar aquilo que estava escrito naqueles livros, vindo a trazer coisas que não eram de Deus para aquela cultura, e foram inseridas essas coisas. Aí a Bíblia diz que quando Jesus começa a ser pregado naquele lugar, quando Jesus começa a ser anunciado naquele lugar, a Bíblia diz que voluntariamente eles pegaram esses livros e levaram para as praças e começaram a queimar esses livros em praça pública. E a Bíblia vai nos mostrar que, versículo 20, eu estou aí no capítulo 19, versículo 20 do capítulo 19, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A palavra de Deus crescia e a palavra de Deus prevalecia, e ninguém tinha vergonha de falar do nome de Jesus. E aí sabe o que aconteceu? Essas pessoas que estavam sendo oprimidas e escravizadas começaram a ser libertas, e essa igreja foi trabalhando, essa igreja foi operando, essa igreja foi realizando. E se essa cigarra não sair daqui, vocês vão chegar no final do culto e não vai entender nada. Quer ver cigarra? Vai para a roça, mas lá para o meio do mato, vê cigarra cantando. Presta atenção na palavra. Larga essa cigarra para lá, deve ter sido o Nicolaíta que enviou ela. Aí a cigarra, não pode matar os bichos não. E aí, sabe o que aconteceu? O povo começou a expulsar demônio, irmão dada. Quanto tempo que a gente não vê isso mais, irmão? Tem gente aí que o demônio está tão camuflado que a gente, não, isso aí é depressão, isso é opressão, isso é dor de cabeça, isso é não sei o que. Demônio está disfarçado de tudo quanto é tipo de coisa. E o povo começou, isso é demônio, isso aí, começou a expulsar demônio. E começou a expulsar demônio nas praças, começou a expulsar demônio na rua. Aí tinha um homem lá chamado Seva, que era sacerdote, tinha 7 filhos. Aí os filhos dele falaram, esse negócio é bonito demais, nós estamos gostando disso, nós também vamos expulsar. O crente, quando ele está no primeiro amor, ele não tem medo de demônio, ele não tem medo de, não, pode fazer macumba, pode fazer o que for, em tudo ele crê. Ele não tem preferência para o pregador. Hoje eu não vou não, porque é fulano. No primeiro amor toda mensagem é boa. No primeiro amor a gente pega a Bíblia, a gente chora lendo a palavra. No primeiro amor a gente ora errado, mas ora com alegria. A gente muitas vezes não sabe nem o primeiro amor, tudo dá certo, irmão. Todo culto é bom. Não, eu tenho que ir para o culto, eu não posso chegar atrasado, porque hoje é dia de culto. No primeiro amor tem zelo, no primeiro amor tem dedicação. O povo tinha uma preocupação com a vida do povo. Não, Jesus chegou na nossa vida, recebemos o Espírito Santo. Esse povo que está oprimido não pode ficar de jeito. Vamos falar de Jesus para esse povo, vamos orar por esse povo, vamos pregar nessa cidade. E assim começou. Eu me lembro que quando eu comecei também, lá nos primeiros passos, os irmãos falavam assim, hoje vai ter um culto ali, 2 horas da tarde, pensa num sol, irmão, e a gente não almoçava não, era jejum. Domingo era dia de jejum, jejuava, aí ia para casa, depois da escola dominical, voltava com a mesma roupa, ia para esse culto e o sol quente, e o povo falando, às vezes não tinha ninguém, a gente pregando no meio da rua, parava com aquela caixa de som, e acreditando que aquela mensagem estava chegando às casas, orava por aquele povo, daqui a pouco saíam no portão pedir oração. Quantos cultos fizemos em uma rua lá, ficamos aproximadamente uns 5 anos fazendo culto, toda quinta-feira, depois de 5 anos, tinha um homem que estava ouvindo a mensagem toda quinta-feira, ele saía da casa dele, sentava num tronco de pé de manga, que estava na porta da casa, e ali ele ficava. Aí ele falou, lá era meio escuro do outro lado, aí ele falou, vocês não sabiam, mas eu ficava contando as horas no relógio quando dava quinta-feira. Hoje aquele povo vai vir aqui pregar. O homem estava desviado, o homem estava afastado dos caminhos do Senhor. Depois de 5 anos aquele homem voltou. A gente estava ali, irmão, parecendo que ninguém
ninguém vai converter, não vai acontecer nada, mas a gente não desistia, vamos continuar pregando, não, hoje não pode não, esse negócio de colocar uma caixinha na rua, isso está ultrapassado, isso já caducou, esse negócio de vigília não pode, porque na hora que está voltando para casa corre risco, a gente põe porém tudo, mas no primeiro amor não, a gente vinha até do serviço direto para a igreja com uniforme, mas a gente não queria perder o culto, a gente queria estar na presença de Deus, a gente chorava, a gente entrava desarmado, cigarra podia voar, que a atração do culto não era cigarra, era o poder do Espírito Santo, era a presença de Deus. Hoje qualquer coisa tira a nossa atenção, é uma briga na porta do culto, aí todo mundo esquece da palavra, só vê pescoço levantando, olhando, cabeça, mas tá terminando tarde demais, a gente fica, não termina não, tá bom, o negócio tá bom, é Deus, a gente vai esfriando, a gente vai aprendendo como a igreja de Éfeso, a gente fica bom de Bíblia, hoje tem YouTube, hoje tem Google, hoje tem biblioteca, hoje você se vangloria, eu tenho 30 Bíblias, eu tenho 300 livros, eu sei falar grego, eu sei falar aramaico, e cadê a presença de Deus? Cadê aquele primeiro amor? Cadê aquele desejo pela obra? Cadê aquele sentimento pelo próximo? Cadê aquela vontade de fazer as coisas para o Senhor? Não, eu não posso que eu trabalho. Todo mundo trabalhava, todo mundo tinha as suas obrigações, todo mundo tinha o seu serviço, mas estava no primeiro amor, estava no zelo, estava na dedicação. Hoje eu vou ensaiar, que se tiver uma oportunidade eu canto hino, mas se não tiver eu também glorifico a Deus, eu não volto para casa porque eu não tive. No primeiro amor tudo funcionava, tudo dava certo. E aí chamou a atenção de todo mundo. Aí esses caras falaram, peraí, porque esse negócio eu vou expulsar também, quer ver? Aí o demônio manifestou, ele falou assim, sai da vida desse moço, pelo nome do Jesus que Paulo prega. O demônio cortou eles no couro. Porque não existe isso, irmão, tem que estar preparado, tem que ter unção de Deus não é comprada, é Deus que dá, é Deus que unge, é Deus que enche do Espírito Santo. A autoridade quem dá é Deus, quem levanta é Deus, o poder está no nome do Senhor, mas tem que saber quem é que está usando esse nome, e não é de qualquer forma. Aí o povo diz, não, o negócio não é assim não é do jeito que vocês pensam não. Aí o povo foi entrando no caminho, e o nome de Jesus foi sendo glorificado, e o povo foi passando a ter conhecimento de Jesus. Aí o versículo 17 de Atos capítulo 19, está escrito: chegou estes até o conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor do Senhor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. O nome de Jesus era engrandecido dia após dia naquele lugar. Sabe como é que aquela igreja começou? Olha o primeiro amor daquela igreja. Como que aquela igreja começou? Atos capítulo 19, versículo 8 a 12, durante 3 meses, Paulo frequentou as sinagogas, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernecidos e descrentes, endurecidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo e a todos os habitantes da Ásia que ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, e Deus pelas mãos de Paulo faziam milagres extraordinários, a ponto de se levarem aos enfermos lenços, aventais e seu uso pessoal, durante os quais os enfermos fugiam às suas vítimas, e o espírito maligno se retirava, as enfermidades fugiam e os espíritos malignos se retiraram. Essa igreja começou assim orando, essa igreja começou crendo em milagres, vendo milagres, vivenciando milagres, vendo Deus operando no meio deles, Deus agindo poderosamente no meio deles. Aí sabe o que aconteceu? Como eles não conseguiram parar a igreja no fervor e na unção de Deus, aí a Bíblia diz aí, Atos capítulo 19, versículo 24:
pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucros aos artífices, convocando-os juntamente com os da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e tem desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas, não somente ao perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também do próprio templo da grande deusa Diana, que é ser estimada em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora. Ouvindo isso, chegaram-se e clamavam com grande voz. Saiu aquela multidão, aquele tanto de gente gritando na rua: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. E o povo nessa gritaria, gritando cada vez mais, pensando que ao gritar o povo ia retroceder, o povo ia mudar. Pelo contrário, o nome de Jesus continuou sendo glorificado, essa deusa ficou sendo esquecida, e a palavra de Deus continuava alcançando os corações das pessoas, e houve muita convenção naquele lugar, muitas pessoas foram salvas naquele tempo. Aí o apóstolo Paulo, no capítulo 20, ele vai embora depois de 3 anos que ele está ali naquela cidade. Aí Paulo vai embora. Quando Paulo está indo embora, a Bíblia diz que os presbíteros daquela igreja abraçavam Paulo, chorava, e Paulo está indo agora, indo embora. Paulo está viajando, Paulo não vai voltar mais ali naquela cidade. Paulo está indo para Roma, e Paulo sabe que ali ele vai ser preso, e Paulo não vai voltar. Lá em Roma, Paulo vai escrever a carta aos Efésios, na prisão. Paulo vai escrever essa carta, e nessa carta, uma das coisas que Paulo mais vai enfatizar é a questão do amor. Paulo vai falar muitas vezes sobre a questão do amor, o amar para aquela igreja, para que aquela igreja continuasse perseverando nesse amor a Deus, no amor ao próximo. E aí Paulo vai embora, aquela igreja ficou implantada ali, Paulo vai embora. Agora nós vamos adiantar 30 anos depois. João está em Pátimo, e Jesus vai falar para aquela igreja, uma igreja que começou vendo milagres, uma igreja que começou expulsando demônio, uma igreja que começou no fervor espiritual, uma igreja que começou dando glórias em nome do Senhor em tudo. Agora essa igreja se encontra desse jeito, essa é a realidade. E aí o Senhor diz: eu tenho contra ti, vocês perderam o primeiro amor. E aí eu te faço uma pergunta essa noite: você lembra dos seus primeiros passos com Jesus? Você lembra o dia que você batizou nas águas? Você lembra as suas primeiras orações? Você lembra as primeiras pessoas que você começou a falar do amor de Deus para ela? Você não tem saudade disso não, irmão? Você não tem saudade daquele culto, não? Você não tem saudade daquela pessoa que você era, que eu era, que nós éramos quando tudo começou? Não tem não? Você acha que hoje está melhor do que antes? Aquela época que você não sabia de quase nada, você ia ler a Bíblia, meu Deus, o que está escrito aqui que eu não consigo entender? Pisarás o leão e a áspide, o calcanhar, o sol, ao meio-dia, eu não estou entendendo nada, mas é a palavra de Deus, eu estou crendo. Hoje você abre a Bíblia e se vangloria, entende tudo, mas cadê o amor? Cadê o primeiro amor? Cadê aquela simplicidade? Hoje o trem está tão feio que a gente chega num culto pentecostal e a gente tem que ficar pedindo o povo: levanta a mão, dá glória, vai para um lado, vai para o outro, diz glória, faz isso, levanta a mão e dá aleluia. Não precisa disso não, irmão. Quando o Espírito de Deus está agindo, quando o Espírito de Deus está operando, quando nós entramos desarmados na presença de Deus, reconhecendo que Ele é tudo e nada somos, Deus opera, os milagres acontecem, há batismo com o Espírito Santo, há poder de Deus entre nós. E aí você lembra dos seus primeiros cultos, você lembra dos seus primeiros passos, você lembra das suas primeiras orações, você lembra lá
do comecinho, onde tudo começou, ou você e eu já perdemos o primeiro amor? Ou nós não temos mais aquele desejo, aquela alegria? O culto não traz tanta alegria, tanta satisfação. Vir ao culto hoje não é tão prazeroso como nos nossos primeiros passos, nos nossos primeiros dias de caminhada. Se isso tem acontecido conosco, essa palavra continua falando à igreja, não a igreja de Éfeso, mas a igreja do Senhor neste presente século. Volta ao primeiro amor. Volta a ser aquela pessoa que chorava na minha presença. Volte a ser aquela pessoa que amava me servir, e não porque alguém estava vendo. Quando você estava sozinha, sozinho, você dizia não, porque Jesus está aqui. Jesus não aceita isso. Hoje não, Jesus parece não. A gente está mais preocupado com aquilo que as pessoas vão dizer ou aceitar do que com o próprio Jesus. Na frente, quando está só eu e Jesus, eu tenho uma facilidade tão grande de fazer o que Jesus não gosta, mas quando está eu e o pastor Natanael, eu não faço. Por quê? Porque o pastor Natanael não pode ver isso, porque se ele ver isso, a minha imagem como é que vai ficar? Antes nós preocupávamos com a nossa vida com Deus, e a nossa vida com o homem era segundo plano, porque quem tem vida com Deus tem vida com as pessoas. Quem ama a Deus é o próximo. Quem ama a Deus serve a Deus e serve ao próximo. Quem ama a Deus tem prazer nas coisas de Deus. Aí o Senhor diz: não mude a doutrina, não mude o trabalho, mas vocês precisam voltar ao primeiro amor, aquele culto onde vocês entravam na minha presença, lá nos primeiros passos, e vocês glorificavam. A atenção era voltada toda para o Senhor, o culto era voltado todo para o Senhor. Nós não ocupávamos com nada senão o Senhor. É tempo de voltarmos ao primeiro amor. É tempo da gente voltar àquele primeiro amor que nós tínhamos lá no começo com o Senhor. É com o Senhor aquele primeiro amor. Eu me lembro que em 2005, eu estava desanimado, chateado por causa de umas coisas que aconteceu no serviço, e aí ia ter uma vigília na igreja. Eu batizei 2 de novembro de 2004, 2005, vigília. Aí o pastor falou assim: nós vamos orar de 10 até a meia-noite, 2 horas de joelho de oração. Meia-noite a gente vai fazer um período de louvor, de meia-noite a 1. Aí a gente vai orar de 1 às 3 novamente, e aí a gente faz mais 1 hora de período de louvor, e a gente vai encerrar 5 da madrugada. Eu sentei lá no portão de casa, e do portão de casa na igreja era muito próximo, e aí deu 9 horas, eu falei: do jeito que eu estou, não vou não, porque aquele serviço me deixou chateado. Eu pensei assim: eu não posso ir para a igreja de jeito não, como é que eu vou para a igreja de jeito? Fiquei meio nervoso lá no serviço, fiquei irado, vou não, bem no comecinho, no primeiro amor. E aí o coração foi fervendo. Aí eu comecei a lembrar: mas eu falei que eu ia, o povo vai me procurar, mas e Jesus? E olhava para o céu e pensava. Irmãos, na hora que faltava 5 para as 10, eu entrei para dentro rapidinho, vesti a indumentária, corri para a igreja, dobrei meu joelho, e ali eu fiquei 1 hora orando na presença de Deus, chorando, falando com Deus. Às vezes faltava a palavra, mas eu continuava de joelho, pensando, ouvindo o que o pastor estava orando. E ali nas primeiras caminhadas de fé, e aí nosso pastor foi, levantou, falou: irmãos, agora nós vamos fazer um período de louvor. Sabe quantas pessoas que tinha? Tinha 10 crentes. Vamos dar a mão aqui e fazer um círculo? Vamos. Demos a mão e começamos a orar. Aí uma irmã começou a cantar assim, ó: derrama sua Shekinah sobre nós. E ela foi cantando, parece que tinha uma multidão de anjos cantando ali, 10 pessoas. De repente a presença de Deus tomou aquele lugar, e naquela noite Jesus me batizou com o Espírito Santo.
Naquela noite eu pensava assim, não, do jeito que eu estou, não, vem para a presença de Deus. O que nós não podemos ficar é limitando Deus de operar e agir na nossa vida. Quando nós estamos no primeiro amor, tudo é Deus, tudo é para Deus, tudo é em torno de Deus. É isso que Jesus está dizendo à igreja: voltem ao primeiro amor, que haja arrependimento de verdade, que haja uma transformação na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir. Você não tem saudade daquele primeiro amor? Você não tem saudade não, irmão? Você não lembra? Enquanto eu falo aqui, você não está lembrando de nada daquelas experiências. A gente tínhamos os nossos propósitos. Eu me lembro que eu trabalhava em uma empresa e eu disse, não, essa semana é uma semana de propósito, essa semana eu não como nada, vou estar jejuando, vou estar consagrando. Aí eu chegava na empresa, aí tinha uma reunião, aí o povo falava assim, hoje tem um café de graça para todos os funcionários, vamos para o refeitório. Chegava no refeitório, tinha maçã, tinha mamão, refrigerante, tinha iogurte, pão de queijo, tinha misto, tinha coisa que eu nunca vi na minha vida. Aí eu falei, não, hoje eu separei essa semana, não para mim comer as coisas que a firma está oferecendo, mas eu quero alimentar do pão vivo que desce do céu. É a minha alma que está precisando de pão. Hoje a nossa mesa está farta do pão terreno, mas a nossa alma está escassa do pão vivo que desceu do céu. Primeiro amor, o pão vivo era mais importante do que o pão que os vossos pais comeram no deserto e morreram. Nós queríamos era Jesus, era o pão vivo que desce do céu. Precisamos voltar ao primeiro amor também. Hoje há um pedido do Espírito para nós. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar àqueles primeiros cultos, precisamos voltar àquelas primeiras orações, precisamos voltar àquelas primeiras consagrações, precisamos voltar àquele primeiro amor, amar o Senhor de verdade, esquecer das nossas necessidades, que a nossa maior necessidade seja a presença gloriosa de Deus, que a sua maior necessidade amanhã não seja levantar e beber daquele café saboroso, prazeroso, mas que ao levantar pela manhã a sua maior necessidade seja de Cristo, seja de Jesus Cristo, seja do Filho de Deus, que a nossa maior necessidade seja o Senhor. É isso que ele está dizendo à igreja de Éfeso. Não é só doutrina, não é só ortodoxia, não é só conhecimento, não é só obras. Vocês têm que me amar e eu tenho que ser primeiro na vida de vocês, o primeiro amor. Tudo é para Cristo, porque dele, para ele são todas as coisas. Precisamos amar o Senhor como primeiro na nossa vida. Aleluias. Eu sei que você tem orado, eu sei que você tem servido a Deus, que você tem se esforçado para tentar fazer as coisas certas. Eu sei que a sua vontade é servir ao Senhor, mas nessa noite eu queria te pedir para ficar de pé. Eu queria que você pedisse o Espírito Santo. Me dá a alegria que eu tinha quando eu comecei aqueles primeiros passos de fé. Me faz sentir a sua presença como eu sentia quando tudo começou. Oh, você lembra dos seus primeiros passos? Você lembra dos seus primeiros cultos aqui nessa igreja? Talvez não era nem assim. Você lembra onde tudo começou? Você lembra? Peça que o Espírito Santo trabalhe em mim, trabalhe em você, trabalhe em nós. Vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar ao fervor espiritual, vamos voltar a sentir a presença de Deus como sentíamos e buscar por essa presença como buscávamos. Eu não sei quanto tempo tem, mas hoje nós temos um privilégio, a oportunidade. Hoje o Espírito Santo está nos dando esse privilégio. Oh, rei, claite,
Aleluias. Oh Espírito Santo, quantas vezes ao trabalho chorávamos sentindo o Senhor, e hoje andamos pela rua dando risadas, altas gargalhadas. Quantas vezes antes de dormir nós tínhamos prazer em falar com o Senhor, e não era para ficar pedindo, Senhor, era para agradecer por mais um dia. Oh, que essa igreja possa voltar àqueles primeiros cultos, aquelas primeiras celebrações, aquele primeiro amor. Louvado seja o teu nome. Nos permita, Senhor, sentir isso mais uma vez. Nos permita, Senhor. Visita os teus filhos aqui essa noite, que haja arrependimento sincero, que haja renovação espiritual, que haja mover do teu Espírito Santo. Oh, aleluias! Que possamos voltar a buscar o Senhor em primeiro lugar, o primeiro amor, que Ele venha ser derramado nos nossos corações. Primeiro amor, que Ele esteja nas nossas orações, na nossa vida piedosa diária com o Senhor. Oh, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos voltar sim, Senhor. A sua igreja quer voltar sim, Senhor, ao primeiro amor. Oh, nós sabemos que muitas coisas mudou. Já passou 15 anos, já passou 16 anos, Senhor, desde que comecei a dar os primeiros passos. Mas eu ainda tenho saudade daquele primeiro ano. Eu ainda tenho saudade daquele segundo ano. Rei, Clay, Tchou, Ri, Alabaxarabase, Uri, Calabaxerasi, Calabaxarabaxorecasi. Nós ainda temos saudades daqueles primeiros cultos. Não tínhamos, ó Deus, o mesmo conhecimento que temos hoje, mas falta aquele amor genuíno, aquele amor profundo, aquele amor verdadeiro, aquele amor intenso. Oh Pai querido, faz-nos voltar novamente àquele primeiro amor. Faz-nos sentir, ó Pai Santo, Pai amado, aquilo que sentíamos nas nossas primeiras caminhadas de fé com o Senhor. Oh, faz-nos viver, Senhor, isso. Assim como Tu cobrastes aquela igreja, este primeiro amor, nós nos sentimos confrontados essa noite, cobrados essa noite, alvejados pela Sua palavra essa noite, ao voltarmos àquelas práticas, a mudar a nossa mentalidade em relação ao nosso culto, a nossa vida de santificação. Desperta-nos, Senhor, acorda o Teu povo, Senhor, tira da mornidão, Senhor, tira, Senhor, da nossa vida, da nossa mente, o que tem ocupado e o que tem tomado o nosso dia. Ó Pai Santo, que possamos ocupar a nossa mente com o Senhor, nas coisas do Senhor, na palavra do Senhor. Nos ensina a voltar por este caminho, não nos deixa perder essa essência, não nos deixa perder a alegria, o gozo de celebrar ao Senhor. Tira-nos do conformismo, do comodismo e traz aquelas experiências extraordinárias que tínhamos como o Senhor. Não cansávamos na Sua presença, não cansávamos de ir ao culto, não cansávamos de fazer a palavra, tínhamos propósitos de ler a palavra, tínhamos propósitos em Te servir. Que isso seja renovado essa noite. Renova na minha vida, renova na vida dessa igreja, renova na vida daquele que crê. Que seja uma noite de renovação, que seja uma noite de mudança,
mudança, que seja uma noite de arrependimento, que seja uma noite de transformação de mente. Ensina-nos a voltar ao primeiro amor, conduz-nos ao primeiro amor, tira do nosso coração essa vaidade, tira da nossa mente, oh Deus, esse egocentrismo. Tem hora que a gente pensa que sabe demais, tem hora que a gente pensa que é por nossa causa, tem hora que a gente pensa que nós é que pregamos e tudo aconteceu. Tira isso de nós, Senhor. Dai-nos um coração humilde, dai-nos um coração inclinado para Ti, ó Pai, mas ensina-nos a amar as coisas do Senhor, ensina-nos a amar o próximo, nos ajuda, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da Tua igreja. Hoje tem gente aqui voltando para este primeiro amor, hoje tem gente voltando aqui para este primeiro amor, porque há uma necessidade em nós, Senhor, de voltar para este primeiro amor. Abençoa os que estão ouvindo, os que irão ouvir, Senhor, que eles possam ser tocados por Ti, tocados pelo Teu Espírito Santo. Ensina-nos, ó Pai, precisamos dos Teus ensinamentos, precisamos dos Teus direcionamentos, precisamos do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Pai. Assim nós te oramos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. O que nos resta é agradecer, é impetrar a bênção pastoral, que orar já orou, né? Se Deus permitir, domingo nós estaremos aqui. Domingo pela manhã não haverá o culto, viu, irmãos? Por causa das eleições, nós vamos ter só o culto durante a noite. Então, domingo durante o dia, nós não teremos trabalho por causa das eleições. E você que vai votar, vote com consciência, tá? Vote com sabedoria e consciência, porque o seu voto vai fazer a diferença dentro dos 4 anos vindouros. Então, cada um conhece o candidato que queira votar, mas vote consciente. Estenda as suas mãos, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo seja derramado sobre nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. O povo de Deus, certo de todas essas bênçãos, dirão: vamos em paz e em segurança. Ao sair, deposita a sua oferta no gasofilácio, porque a nossa adoração só é completa quando nós ofertamos ao Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite
Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão